Rapaziada, vou falar sobre dois jogadores hoje que, os caras estão brilhando com a camisa do Vasco, cara. Sensacionais. Mas antes, vou passar em cima de algumas informações, né, sobre o Gigante da Colina, começando com o Vasco vai ter um representante na seleção brasileira, foi convocado. Mas calma, não é a seleção brasileira principal por enquanto, né? Porque se alguns jogadores do Vasco continuarem assim, logo eles vão estar vestindo amarelinho, eu tenho certeza disso. Mas a notícia é o seguinte: Figueiredo, jogador de 22 anos, é convocado para a seleção brasileira que disputará os Jogos Pan-Americanos de Santiago. Vasco, você mandou muito bem. Eu acho que realmente tem que liberar o atacante. Figueiredo, esse que teve a sua oportunidade, né, no ano de 2023, a gente lembra dos dois jogos, contra o Atlético Paranaense e contra o Corinthians, onde o Figueiredo ele não conseguiu mostrar um bom futebol. Contra o Atlético Paranaense, o Figueiredo teve duas grandes oportunidades ali de bola aérea, né? Um cruzamento do Gabriel Peck e outro cruzamento do Puma Rodrigues, onde o Figueiredo subiu sozinho, cara. Ele não conseguiu cabecear sequer no gol, cara. Eu tenho certeza que se fosse o Verratti ali naquela situação era caixa, o Vasco poderia ter tido um resultado melhor contra o Atlético Paranaense, mas infelizmente o Figueiredo ele não conseguiu atuar bem nesses dois jogos. Após isso, o Ramon Dias deixou de dar oportunidades para o jogador e é isso, cara. O time do Ramon Dias, cara, só joga quem tá na ponta da faca, cara. Só joga quem tá na ponta da faca. Mas eu nem culpo muito o jogador, cara. O Figueiredo é um jogador novo, de 22 anos. Eu tenho certeza que ele vai oscilar muito ainda, né? Então, eu acho que o Vasco mandou bem liberando o jogador. A gente lembra que o Figueiredo, no ano passado, na Série B, ele fez uma boa Série B, fez vários golaços de fora da área, inclusive, se não me engano, nos 3 jogos. Ele fez um golaço de fora da área, se não me engano, contra o Náutico, ele fez contra o Bahia. Eu acho que teve mais um jogo aí, cara. Mas o Figueiredo, ele consegue mandar bem, cara. Só que ele é um jogador que oscila, cara. É um jogador que oscila, talvez por ele ter tido muita oportunidade na ponta no Vasco, né? Ele ainda não tenha, vamos dizer assim, se readaptado à sua posição original, né? Que é centroavante. Mas, cara, Figueiredo, toda a sorte do mundo pra você na seleção brasileira, que você consiga fazer ótimos jogos pan-americanos com a camisa da seleção. Tranquilo? Eu acho que o Vasco mandou muito bem nessa, liberando o jogador. Até porque agora a gente tem o Verratti, né? No banco a gente tem o Sebastião Ferreira. Então eu acho que o Figueiredo não teria tanto espaço nesse ano de 2023. Mas que 2024 seja o seu ano. Tranquilo, jogador? Vamos continuar. O senhor Lúcio Barbosa e a craque Pretinha estão acompanhando o futebol feminino do Vasco em São Januário. Inclusive, esse jogo já acabou, né? O resultado foi 4-0 pro Vasco, em cima do Serra Macaense, pela estreia do Campeonato Carioca. Então, para o time feminino do Vasco, toda a sorte do mundo. Eu acho muito legal. Eu acho que o Vasco deveria investir mais no time feminino. Eu acho que está trazendo muita mídia. A mídia está acompanhando mais o futebol feminino, né? E que o Vasco estruture mais ainda, né, o time feminino para a gente conseguir jogar grandes competições. A gente está vendo o Vasco conseguir levantar taças, não é? Mas um destaque que eu faço, cara, é em cima do nosso CEO, o Lúcio Barbosa. A gente vem num período onde a gente está tentando entender o que está acontecendo com o Vasco. O Vasco que tá jogando muito bem dentro de campo, né? Dentro das 4 linhas. A gente fala muito ali de Ramon Dias, a gente fala do nosso preparador físico, a gente fala também dos jogadores que chegaram, né? Maicon esse que quando chegou eu duvidava, nossa, esse cara não vai jogar bem. Até o Ramon Dias duvidava dele, né? Mas o Ramon Dias conseguiu recuperar o jogador. A gente lembra do Medel, a gente lembra do Paulinho Paula, do Praxedes, do Verratti, entre outros. Mas, cara, o Vasco são vários fatores, no meu ponto de vista, pra gente estar jogando assim dessa maneira, cara. Eu acho que até externamente. Externamente eu falo do nosso CEO, Lúcio Barbosa. O Vasco que sofria demais, né, com o nosso antigo CEO, o Luiz Mengo, né, pra alguns. Cara, como é que pode, né? O nosso antigo CEO era flamenguista, cara. Que mundo é esse? Que mundo é esse? Mas o Vasco sofria demais com o nosso antigo CEO. A gente sabe que tinha uma briga, né, entre o Luiz Mengo e o nosso diretor de futebol, Paulo Brax. A gente sabe que também que o Luiz Mengo, ele tinha muito, vamos dizer assim, ele botava muito atrito ali no Vasco para fechar negociações. Tudo dele era austeridade financeira. O Vasco não pode gastar, o Vasco não pode extrapolar. Sendo que o Vasco estava na zona de rebaixamento, a gente não conseguia ganhar de ninguém. O Vasco precisava contratar, cara. O Vasco precisava abrir o bolso. Se a gente tivesse continuado com aquele mesmo time, se a gente tivesse continuado com o nosso antigo técnico, cara, já era. Nesse momento a gente já ia estar pensando na Série B de 2024, cara. Sabe? Então chegou o nosso CEO novo, que ele é vascaíno, parece que ele tem uma boa relação com o Paulo Brax, que é o nosso diretor de futebol, né, cara? E, cara, isso tá sendo positivo pro Vasco, tá sendo claro, cara. Se as coisas estão acontecendo bem dentro de campo, eu tenho certeza que fora de campo as coisas estão bem também, cara. Porque é impossível você ter um diretor de futebol onde não abre o bolso,
no momento ruim, externamente, o seu clube não paga salário, coisas do tipo, irmão, dentro de campo vai ser afetado. Mas quando as coisas estão bem fora de campo, cara, dentro de campo as coisas também acontecem, e eu sei que uma dessas peças, que eu falo muito de peças, né? A gente tem a peça Ramon Dias, a gente tem a peça jogadores, a gente tem a peça salário em dia, eu tenho certeza que uma dessas peças é o nosso novo CEO, né? O Lúcio Barbosa, que ele é vascaíno, é um cara que ele frequenta a arquibancada, e eu tenho certeza que ele faz parte dessa mudança do Vasco atual. Vamos continuar, galera? Vou falar agora um pouquinho, cara, sobre as duas peças, os dois jogadores que estão brilhando com a camisa do Vasco, né? Como eu tinha citado no começo do vídeo. O que me inspirou a trazer esses dados sobre esses jogadores para vocês? Tem uma página que eu sigo no Twitter chamado Ícaro Análises. É um cara que ele analisa os times que estão vivendo bons momentos, né? Ele pega ali, o time tal joga assim, o jogador tal, ele gosta de jogar assim, e ele passou um pente fino no Paulinho Paula, né? Infelizmente eu não posso passar o vídeo dele para vocês, mas eu trago alguns dados que ele levantou sobre o Paulinho Paula que eu concordo plenamente com ele. Vamos lá, passando por ponto a ponto. Hoje eu considero o Paulinho Paula o melhor jogador do Vasco. Já dou um spoiler pra vocês, daqui a pouco eu vou falar sobre o Verratti, né? Acho que o Verratti é importantíssimo também. Mas, cara, o Paulinho Paula, ele é um jogador que ele tá em todos os lugares do campo. O Verratti, ele é excepcional, mas ele é um centroavante, ele fica muito ali na frente e tal, é um finalizador. Mas daqui a pouco eu falo do Verratti. Vou falar agora sobre os pontos que o Ícaro Análise já levantou sobre o Paulinho Paula. Começando com condução e mudança de direção. Isso se reflete muito na técnica do jogador. E realmente eu concordo, o Paulinho Paula é um jogador que ele muda facilmente de direção. Ele tá vindo pra esquerda, ele consegue girar pra direita, ele consegue lançar a bola lá na ponta direita, sabe? É um jogador, cara, que tecnicamente ele é muito forte com a bola nos pés, né? Segundo ponto que ele levantou, passes cavados nas costas da última linha. A gente lembra daquele passe no segundo gol do Vasco contra o Coritiba, que ele deu um cruzamento, o Rossi dominou, tocou pro Payet e o Payet jogou pro Rossi de novo e o Rossi fez o gol. Essa visão, cara, que o Paulinho Paula tem é para poucos jogadores, poucos conseguem fazer isso. E ele conseguiu tirar ali uns 4 marcadores do Coritiba só nesse mini lançamento que ele deu pro Rossi. A bola sobrevoou ali uns 4 jogadores do Coritiba. Então era um cara que ele tem visão, ele tem muita técnica e ele tem visão também. E eu concordo plenamente, os passes cavados dele são excelentes. E junta também as viradas de bola, né? Ele é um jogador que às vezes está na esquerda, ele consegue virar a bola lá pro lado direito e vice-versa. Próximo ponto, subida de pressão. Isso mostra muito o jogador moderno que o Paulinho Paula é. Ele consegue subir, marcar ali em cima com os jogadores, voltar, marcar aqui atrás também. Então é um jogador completo. Próximo ponto, duelos físicos. Sim, o Paulinho Paula ele é muito bom no 1x1 ou até defensivamente. Ofensivamente, cara, é um jogador que ele tem muita facilidade para driblar. Ficou muito claro no terceiro gol do Vasco, né, que ele conseguiu passar com facilidade do defensor do Coritiba, cruzar a bola e o Verratti fazer aquele golaço, né, que ele dominou e chutou de primeira. E defensivamente ele também é muito forte. É um jogador que consegue desarmar muitas bolas. Então o Paulinho Paula, cara, é com certeza o jogador mais forte do Vasco hoje. E não termina por aí não. A gente tem coberturas defensivas, que é como eu falei pra vocês, acho que encaixa muito nessa subida de pressão da parte de bloco, né? Que ele consegue avançar e marcar na frente, e ele consegue voltar e marcar atrás, como eu tinha dito no vídeo de ontem, né? O gol do Coritiba, vocês podem observar que o Puma, ele deu liberdade pro atacante do Coritiba, mas mesmo assim o Paulinho Paula ele já tava ali, cara. Impressionante, no finalzinho do jogo, cara. O Paulinho Paula ele tava marcando o jogador que era pro Puma marcar. Então, cara, a cobertura defensiva dele também é muito boa. E para finalizar, ele destacou desarmes e interceptações, que envolve isso também, né? De marcação, o jogador vai e o jogador volta. Então o Paulinho Paula, cara, é um jogador completo. Completo, é um jogador moderno, onde, cara, uma coisa que me chamava a atenção, eu vou até passar aqui junto para vocês. Quando o Vasco contratou o Paulinho Paula, ele tava vindo do Al-Faya, lá do futebol do mundo árabe, né? E juro pra vocês, cara, vou ser sincero, eu critiquei. Falei, pô, cara, como é que o Vasco tá contratando um jogador desse? Nunca ouvi falar. Muito pelos números. Vamos lá pros números? Vamos pros números, que aqui tá a pegadinha. No Al-Faya, do último clube dele, ele tinha 31 jogos, 6 gols e 1 assistência. Cara, quando eu olhei esses números aqui, eu falei, ih, cara, o Vasco tá contratando bagre. Os números são horríveis, cara. E no Vasco, nesse momento, como é que tá o Paulinho Paula? São 8 jogos e somente 1 assistência. Pra quem não tá assistindo nenhum jogo do Vasco, até, pô, cara, como é que pode? Tu tá falando que o cara é o maior jogador do Vasco, ele tem 8 jogos e somente 1 assistência? É, cara. Mas ele não é aquele cara que ele aparece muito na decisão, ali no momento decisivo. Entendeu? Apesar dele estar participando, ele não aparece muito ali pros números dele subirem. Mas ele é um jogador que ele tá sempre ali, cara. Ele é um jogador que, vamos dizer assim, ele faz o trabalho sujo. E ele faz o trabalho sujo com excelência. Excelência. Então, hoje eu falo, ele calou a minha boca. Os números enganam demais do Paulinho Paula. Como é que pode? 8 jogos e 1 assistência. Mas ele é o craque do Vasco
hoje. Na estreia dele contra o Corinthians, que ele fez aquele pênalti bizarro ali, cara, eu já tava aí, cara, o Vasco contratou um bag da pior espécie, isso, aquilo. Após aquele jogo, e no jogo dele contra o Grêmio, onde ele deu aquele lindo passe pro Gabriel Peck, que o Gabriel Peck jogou pro Verratti e o Verratti fez o gol, ali eu falei, esse cara é diferente. E ele vem mostrando isso, então pra mim o Paulinho Paula hoje é o melhor jogador do Vasco disparado. E pra gente finalizar, vou falar do segundo jogador agora, né, que é o Pablo Verratti, que é um jogador de 34 anos. Cara, isso aqui eu acho que vai preocupar a gente em determinado momento. Talvez não agora, mas no final do Campeonato Brasileiro, né? Eu lembro pra vocês que o Paulinho Paula tem 26 anos, ou seja, é um jogador que ainda tem muito a entregar, né? Já o Verratti, cara, é um jogador que, nossa, sensacional, mas ele tem 34 anos. Talvez o Vasco, ele continuando aqui no Gigante da Colina, o Vasco vai se preocupar em determinado momento ter um substituto pra ele, cara. Apesar de fisicamente ele tá muito bem, e a gente sabe que no futebol moderno, né, os jogadores eles se cuidam muito. A gente vê o Nenê, né? Nenê tá destruindo lá na Série B, no Juventude. E vamos lá, o Pablo Verratti no Vasco, ele tem 7 gols, 6 Aliás, desculpa. O Pablo Verratti no Vasco, ele tem 7 jogos, 6 gols e 1 assistência. Números excelentes. Excelente. Se ele tivesse aqui desde o começo do Campeonato Brasileiro, ele seria artilheiro. E lá no Belgrano, o antigo clube dele na Argentina, ele tinha 27 jogos nessa temporada de 2023, 13 gols e 1 assistência. Inclusive, ele continua sendo um dos artilheiros do Campeonato Argentino, mesmo ele tendo saído de lá. O primeiro tem 14 gols e ele tem 13. Ou seja, se ele tivesse ainda no Campeonato Argentino, ele seria o artilheiro com certeza ali na frente, disparado, já teria uns 17, 18 gols. Eu tenho certeza disso. Então foi um puta achado do Vasco, é um grande jogador, e eu classifico esses dois jogadores hoje como as peças-chave do Vasco, cara. O Verratti ali na frente finalizando, e o motorzinho, né, como a gente diz no FIFA, pra quem joga videogame, o motorzinho que é o Paulinho Paula, né, o Magic Paula. É um jogador que vai e volta, é excelente, um grande futebol que os dois vem fazendo. Então, rapaziada, são essas observações que eu trago pra vocês hoje. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão: Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com o seu comentário. Canal Complexo Vascaíno na área, trazendo vídeo todos os dias. E é isso, galera. Tamo junto, forte abraço e é nóis. Valeu, tamo junto.